Superior Tribunal de Justiça acata pedido de Levenciano e temos um novo presidente do Vasco. Levenciano vai assumir o Vasco aí a partir de janeiro como novo presidente do Vasco. Vamos falar disso, vamos falar também aí do Vasco no Campeonato Brasileiro, os próximos jogos do Vasco e também a boa partida que o Vasco fez aí ontem contra o Sport. Vamos falar também aí agora da nova era que vai começar no Vasco, do presidente Levenciano, o que ele pretende fazer no Vasco, os reforços, quem ele pretende trazer para trabalhar no Vasco. Vamos falar bastante disso aí. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal, só clicar embaixo no inscreva-se, é de graça, rumo a 130 mil inscritos. Vamos aí em busca dessa marca mais importante aqui para o nosso canal. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Até em dia de eleição, a gente está aqui postando vídeos do Vascão e trazendo notícias para você, amigo. Por isso que é importante você se inscrever, ativar o sininho e também se inscreve lá no meu novo canal, Passado Vascaíno. Sempre estou trazendo curiosidades para o torcedor vascaíno. Se inscreve lá e dá essa força. Bom, pessoal, ontem após aí a vitória do Vasco pelo Campeonato Brasileiro, o técnico do Vasco, Ricardo Sapinto, falou bastante da entrega dos jogadores, disse que não foi uma partida perfeita, mas foi o suficiente para o Vasco vencer o adversário. Ele sabe das dificuldades que o Vasco vem encontrando e também do nível que é o Campeonato Brasileiro, a competitividade que tem no nosso campeonato aqui no Brasil. Isso fez com que o Vasco sofresse aí algumas rodadas sem vitória e ontem, graças a Deus, com a ajuda aí do argentino Germancano, o Vasco tirou a zica, saiu da zona do rebaixamento e venceu aí o Sport por 2-0. O Vasco que já vai se preparar essa semana, quinta-feira já tem jogo, vai ser o primeiro jogo daqueles 2 adiados que o Vasco tinha aí a fazer contra o Palmeiras e contra o Fortaleza. O Vasco irá enfrentar o Fortaleza em São Januário, jogo importantíssimo que o Vasco precisa vencer para chegar a 25 pontos e tentar se afastar mais ainda da zona do rebaixamento e quem sabe voltar a figurar na parte de cima da tabela, pelo menos do 10º lugar para cima um pouquinho, porque eu acho que o Vasco não vai beliscar Libertadores nessa temporada. Talvez uma campanha digna e talvez o Vasco consiga, se continuar jogando dessa maneira, se voltar a apresentar aqueles mesmos erros do passado, de jogos atrás, jogos que o Vasco poderia ter vencido, não teve capacidade, jogadores sem condições de vestir a camisa do Vasco, o Vasco vai voltar de novo para a zona do rebaixamento e a gente espera que isso não aconteça, que esse time finalmente entre nos trilhos e volte a vencer aí como já venceu o Sport e continue dando uma boa sequência no Campeonato Brasileiro. Após esse jogo contra o Fortaleza, o Vasco entra de novo no Campeonato Brasileiro no final de semana contra o São Paulo, um jogo muito mais duro, fora de casa, no Morumbi. O Vasco que venceu o São Paulo no primeiro turno por 2-0, jogando em São Januário. Agora o jogo é lá, né, na casa do adversário, São Paulo em alta, time aí que é um dos melhores times, na minha opinião, do Brasil nesse momento e com certeza vai impor muitas dificuldades ao Vasco. E na outra semana o Vasco enfrenta o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana, o primeiro jogo que o Vasco vai ter muitas dificuldades para jogar contra esse time argentino aí. E deixa aí nos comentários o que você acha desse time do Vasco, se você acha que o Ricardo Sapinto finalmente vai fazer esse time jogar bola. Parece que ele vai continuar assim, insistindo com o esquema de 3 zagueiros. Ontem deu certo, tomara que continue dando certo, porque nos últimos jogos o Vasco não conseguiu fazer absolutamente nada de diferente, jogando com 3 zagueiros, somente marcando o adversário e mesmo assim saiu perdedor das partidas e tomara que isso não aconteça no jogo contra o Fortaleza, porque o Vasco precisa manter a boa fase para o jogo mais importante na semana que vem pela Copa Sul-Americana contra o time argentino Defensa e Justiça. Na minha opinião, gostei de muitos jogadores, eu até falei no pós-jogo, né? Gostei particularmente muito aí do Leonardo Gil, foi um motorzinho ali no meu campo, ajudou no ataque, ajudou na defesa e sem dúvida nenhuma fez o seu melhor jogo com a camisa do Vasco. Ele que ainda está no período de readaptação, né? Como eu já falei em alguns vídeos, o jogador foi mal sim em alguns jogos do Vasco, mas também defendi ele porque ele estava jogando no futebol da Arábia, pessoal. Lá o futebol é extremamente lento, o futebol totalmente atrasado, os jogadores jogam num dia, folga quase um mês, ficam quase só um mês só treinando para ter outro jogo, e isso tira a competitividade do atleta, tira aquela forma física, aquela plenitude física. O jogador está jogando quarta e domingo, e isso o jogador não tinha lá na Arábia, lá na Arábia Saudita, no Al Ittihad, e agora no Vasco ele parece que vem se encontrando, já chegando sendo titular da equipe e
tomara que ele ajude bastante o Vasco aí nessa temporada. Outro jogador que eu gostei muito na partida de ontem foi o zagueiro Marcelo Alves, seguro, na minha opinião, tem que ser mantido como titular, velho, tem que aproveitar a boa fase. Se ele falhar, aí tira do time, mas por enquanto ele foi um monstro ontem na zaga, não passou nada, como gosta de dizer o outro, não passou nem sinal de Wi-Fi, e ele foi um baita zagueiro na partida de ontem, na minha opinião, um dos melhores jogadores dentro de campo. Eu vou elogiar bastante aí o Neto Borges, finalmente ele vem se firmando aí na lateral esquerda, pra gente não ter que mais sofrer com o Henrique jogando ali de titular, né, pessoal? Ontem ele fez uma baita partida, na minha opinião, a melhor partida dele também com a camisa do Vasco, e aí como titular da equipe, e tomara que ele continue mantendo essa sequência, e o argentino Germancano voltando à boa fase, tirando a zica e metendo logo 2 gols, para retomar aí, voltando a ser um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro e ajudando o Vasco aí na temporada. Benítez ontem foi nota 5,5, não foi tão bem assim, teve que ficar mais também marcando na parte defensiva do Vasco, né? O Ricardo Sapinto parece que vem sacrificando bastante o Benítez nos jogos, e eu acho que isso é um desperdício de talento, cara. O jogador tem que jogar centralizado, não tem que ter obrigação de marcar ninguém, já que o time joga com 3 zagueiros e os laterais. Não vejo necessidade disso. Eu acho que o Benítez tem que ficar um pouco mais preso ali no meio para não ter tanto desgaste e o Vasco precisar dele muito nas partidas, porque realmente, cara, ele é o melhor jogador do Vasco e é o grande organizador no meio campo, já que tem muitos jogadores do time titular do Vasco que poderiam estar jogando muito mais e não estão jogando absolutamente nada, como é o caso do Thales Magno, que também não vem gostando do futebol apresentado aí pelo Andrei, errando muitos passes, deixando a zaga totalmente exposta com os passes errados, e ontem ele fez uma partida mais ou menos, nota 6, mas nos últimos jogos o Andrei foi péssimo mesmo, e tomara que ele volte a jogar um bom futebol, porque é um bom jogador, e o Thales Magno parece que não vai passar disso, cara, porque realmente o Thales caiu demais. Eu acho que um banco de reservas é a melhor opção pro garoto nesse momento. Deixe aí nos comentários, na sua opinião, quem foi o melhor jogador na partida de ontem e o que você espera do Vasco aí nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro e também na semana que vem na Copa Sul-Americana. Bom, pessoal, vamos aí agora para a grande notícia, né? Ontem à noite, o STJ acatou aí o pedido do Levinciano para a validação das eleições do último dia 7 de novembro e o candidato agora presidente do Vasco está eleito, as eleições passaram a valer e com certeza o torcedor vascaíno que votou, que apoia o Levinciano está muito feliz, porque finalmente o desejo do torcedor, do sócio-torcedor do último dia 7 está valendo. O próximo presidente do Vasco será o Levinciano. Não sei se vai ter uma reviravolta, porque o Jorge Salgado ontem ganhou naquelas eleições, aquela palhaçada que aconteceu ontem na sede do Calabouço, e não sei se ele vai entrar na justiça aí querendo validar aquelas eleições de ontem. Vamos aguardar os próximos capítulos, porque isso aí não vai terminar por aqui, né? A gente sabe muito bem como que é a política no Vasco, e enquanto não tiver chance alguma, esses caras não vão parar de tentar. Vão querer ir à justiça, vão buscar recurso atrás de recurso, vão aonde for, vão na casa da mãe Joana para tentar conseguir aí ser presidente do Vasco. E o presidente já está escolhido, cara, já está escolhido desde o dia 7, tem que deixar o cara trabalhar, ele já quer trabalhar agora, já quer fazer uma transição amigável com a gestão do Alexandre Campelo, para que ele consiga aí ter noção de como que está o Vasco por dentro, né? Porque por fora a gente sabe como que é, o Vasco quebrado, o Vasco sem dinheiro, mas ele precisa entrar dentro da diretoria do Vasco para saber a fundo como que ele vai pegar o Vasco a partir de janeiro do ano que vem. E ele já quer fazer também uma transição com o campo, né? Quer conversar aí com o técnico do Vasco, com o capitão Leandro Castan, ver quais que são as necessidades do elenco do Vasco, as posições que o técnico Ricardo Sapinto precisa de reforço, porque precisa ainda de reforço, na minha opinião, precisa de um primeiro volante, precisa também de atacantes. Como eu falei, o Thales Magno não está nada bem e com certeza o Levinciano vai tentar aí esse processo de transição que pode trazer aí a sua diretoria para a diretoria aí do Vasco atual, do Alexandre Campelo, para conversarem e ver como que está a situação do nosso clube. Eu achei muito interessante quando ele falou isso na sua entrevista coletiva, se eu não me engano, acho que foi na terça ou na quarta-feira que ele falou, e na minha opinião, bem bacana essa posição aí, primeira posição que eu já vi de um presidente do Vasco tomar antes de assumir o poder, porque o Vasco vai terminar o Campeonato Brasileiro somente em 2021 e o Levinciano certamente está com medo do Vasco não ser rebaixado, né? Não quer que o Vasco seja rebaixado e a gente também não quer isso e precisa se reforçar, porque o Vasco assustou bastante nós torcedores, jogando um péssimo futebol nas últimas rodadas e ontem, como eu falei, voltou a vencer, venceu bem o Sport, mas é o Sport, né? Eu quero ver
contra os outros adversários, contra os adversários da primeira parte da tabela, como que o Vasco vai se sair. E agora o torcedor vascaíno fica na esperança, né, das promessas feitas aí pelo Levenciano, Balotelli, Seedorf, se esses caras realmente vão vir trabalhar no Vasco. O Balotelli está praticamente fechado aí com o Vasco. O próprio jogador já disse que em breve iria se encontrar com o Levenciano, que ele desejou felicidades ao presidente do Vasco. Volevo fare i complimenti al nuovo presidente del Vasco, Leven, e al direttore Fabio Cordello. Ci vediamo presto. O Levenciano também confirmou isso, que tem um acordo bem avançado com o Balotelli e também com o Seedorf, né? O Seedorf que vai vir para trabalhar no departamento de futebol, e também o seu grande parceiro, empresário, Fábio Cordello. Todos esses poderão vir aí trabalhar no Vasco. E o Balotelli, eu acredito que se tivesse a transição amigável da diretoria do Vasco, também a transição do campo, o técnico Ricardo Sapinto dando um aval para a contratação do Balotelli, eu acredito que nesse ano mesmo ele é capaz de fechar ainda contrato com o Vasco e ir a campo, já que ele está sem time, e o seu último time foi lá, o Brescia da Itália, no final dessa temporada passada aí, 2019-2020, o time foi rebaixado, ele teve seu contrato rescindido, está sem clube no momento, está treinando no time da 4ª divisão da Itália para manter a forma física e quem sabe aí fechar com o Vasco e ser jogador ainda em 2020 da nossa equipe. E agora a gente aguarda os próximos dias, ver se realmente vai se confirmar aí a eleição do Vasco, o Levenciano como presidente. Até o momento, o juiz acatou o pedido dele e ele está eleito presidente do Vasco. Pode ser que amanhã isso mude, pode ser que tenhamos uma outra eleição para definir quem que vai ser de fato o presidente do Vasco, mas eu acho que, na minha opinião, o Levenciano não vai participar de mais nenhuma eleição, e se realmente for mantida essa decisão aí do STJ, vai ser presidente do Vasco a partir de 2021. E a gente deseja boa sorte ao Levenciano, porque foi merecido. O sócio torcedor foi lá, votou no dia 7, pegou fila, pegou sol e escolheu ele como presidente do Vasco. E deixa aí nos comentários qual o seu palpite sobre tudo isso aí que aconteceu na política do Vasco. Se você acredita que o Balotelli vai vir para o Vasco, Seedorf, se você acha que o Levenciano vai trazer realmente esse recurso que ele falou na sua entrevista coletiva, de mais de 800 milhões de euros, né? Aproximadamente 5 bilhões de reais aí para o Vasco, né? Tomara que isso seja verdade, que ele traga um projeto bacana aí para o Vasco, porque o torcedor vascaíno está cansado de sofrer, o torcedor vascaíno cansou de ser humilhado por merda de rival de porcaria nenhuma, que o Vasco antigamente goleava, enfiava chocolate no rabo deles, e agora o Vasco está sendo humilhado por causa dessa mulambada aí, por causa dessa mídia. A mídia não quer ver o Vasco bem, e com certeza o próximo passo aí é voltar a ser gigante, é voltar a conquistar títulos, porque time só é grande ganhando títulos. Se o Vasco contratar o Messi e não ganhar nada, vai ser chacota do mesmo jeito. Tem que ser campeão brasileiro, tem que ser campeão da Libertadores e voltar a ser o maior time do Brasil, das Américas, e quem sabe conquistar aí o Mundial, porque é isso que é o grande sonho do torcedor vascaíno. O torcedor vascaíno está cansado de ver o time somente brigar por partes intermediárias na tabela, brigar por rebaixamento e ter presidente medíocre assumindo o Vasco sem trazer reforço, contratando jogador de Bangu, contratando jogador de time de Série B, vendo o Vasco ser humilhado aí diversas vezes por seus adversários, tomando goleada e sem jogadores com qualidade para vestir a nossa camisa, jogadores que são motivo de piada aí nas redes sociais, piada para os outros torcedores, como é o caso do Ribamar. Vou citar nomes: no ano passado teve o Sidão e entre outros jogadores que vestiram a nossa camisa, que não tinha condições nenhuma de estar jogando no Vasco da Gama, e esperamos que isso mude a partir do próximo ano, e que se não for o Levenciano presidente, que seja o Jorge Salgado, que ele faça algo decente para o Vasco, que ele traga recursos, que não seja mais um Campelo na história do Vasco, presidente que só deixa o Vasco na primeira divisão sem perspectiva nenhuma de voltar a ser grande, sem perspectiva nenhuma de querer ser campeão brasileiro. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer demais, e tamo junto. Forte abraço, ótimo domingo a todos vocês.